Nossa solenidade é bem rápida. Quero agradecer a presença da nossa promotora, doutora Ana Beatriz, que já se encontra aqui conosco. E como ela tem uma agenda bem intensa, e todos nós também temos, vamos ser bem breve, uma reunião de basicamente 20 minutos, 30 minutos, certo? Só para te dar ciência de todos do processo do Conselho Tutelar. Bom, vamos fazer a nossa composição da nossa mesa, a mesa que vai conduzir aqui nossos trabalhos, convidando a nossa promotora, está respondendo, doutora Ana Beatriz, e eu queria pedir as palmas recebendo a nossa promotora. Que ficasse aqui. A nossa secretária de assistência social, dona Elza. Só estou vendo aqui o vereador Cláudio está aqui. Por gentileza, compor aqui a mesa da Casa do Povo. O vereador Cláudio também recebe as palmas de todos os... Seja bem-vinda. Convidar o coordenador do Conselho Tutelar, o conselheiro Murilo, sente aqui conosco. Convidar a Simone, vice-presidente do CMDCA, Simone Justino. O articulador municipal do Ser Unicef, professor Wesley, está ali, mas ele pode ficar, está perdoado. Está na condução dos trabalhos. Bom, como presidente do Conselho Municipal do Dia da Criança e do Adolescente, quero saudar a todos, dizer que o processo unificado de eleição do Conselho Tutelar, ele foi instituído por lei, e nós estamos obedecendo que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente nos orienta. E uma rápida explanação sobre o Conselho, que foi criado pela Lei 3.380/90, de 1990, é um órgão deliberativo, consultivo, paritário e controlador das ações relativas às crianças e adolescentes em todos os níveis. Compete ao CMDCA estabelecer diretrizes visando atingir os objetivos do artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, de assegurar, mediante lei e outros meios, todas as oportunidades para facilitar as condições de liberdade e desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança e do adolescente. Estabelecer políticas e programas municipais dentro da doutrina de proteção integral do artigo 4º do ECA, para assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos seguintes direitos propagados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O nosso conselho é composto por 5 entidades não governamentais e 5 entidades do governo municipal. Tem assento no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes, através da titular Gerlane e a suplente a Jamile. Pela Secretaria Municipal de Administração, o Auriberto e a suplente a Andreina. Pela Secretaria Municipal de Educação, a professora Verônica e o professor Wesley. Pela Secretaria Municipal de Saúde, a Rita Lúcia e a suplente é a Gorete. Pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a Luísa e a Ana Cristina. Pelas organizações não governamentais, a Igreja da Paz, com o pastor Bosco, o suplente é o Alexandre. A União dos Estudantes de Ubajara, o professor
Adailton, e o suplente é o Isaac. Federação das Associações Comunitárias de Ubajara, titular Runildo, suplente Benedito. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ubajara, titular Simone, suplente a Toninha, nossa amiga Toninha. A ADESE, representada como titular pelo Ivanildo, e o suplente é o Agildo. Recebi aqui a nossa secretária de Assistência Social, dona Elza. Fica aqui, seja bem-vinda. Bom, a diretoria executiva do Conselho, composta por mim, presidente, vice-presidente, nossa conselheira Simone Justino, a secretária é a Luísa. O nosso mandato é de 2 anos, conforme preconiza a lei, e nós vamos de 19 de maio de 2014 a 19 de maio de 2016, a nossa composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, a nossa primeira reunião do nosso colegiado em 2014, e nós fizemos questão de demonstrar aos nossos conselheiros. Bom, já tratando de eleição do Conselho Tutelar, a comissão especial instituída pela Resolução 02/2015 tem como presidente o pastor Bosco, João Bosco Araújo dos Santos. Ele está fazendo um curso da igreja, ele é evangélico, e pediu desculpas por essa data não estar mais segunda-feira, já está de volta. Em nome do pastor Bosco, quero agradecer às igrejas evangélicas que nós convidamos, o pastor Alain e os demais pastores que estiverem aqui, que foi um pedido da nossa promotoria. Vice-presidente da comissão ficou comigo, o nosso secretário é o professor Wesley, e um membro ficou a Luísa. Para garantir a paridade, ficou 2 ONGs e 2 OGs. E todo o colegiado do CMDCA também, na hora das decisões, serão consultados. Essa comissão é que vai tomar frente de todo o processo. Agora o Wesley vai abrir o processo de escolha em data unificada. O Conselho Nacional reclamava que todos os dias apareciam eleições no Brasil do Conselho Tutelar. Então achou-se por bem unificar todo o processo em uma única data, em um único processo. O processo foi instituído pelas resoluções, pelas leis, e o nosso período de inscrição, para quem está aqui, ficará do dia 15 de abril de 2015 a 15 de maio de 2015, de 8 às 16 horas, na Casa dos Conselhos. O edital, nós fechamos um pontinho nesse instante com a doutora, que vocês sabem que tem que ser aberto ao Ministério Público, e graças a Deus, a boa vontade da doutora Ana Beatriz, nós fechamos há poucos minutos um item que estava ferindo a lei, e com a assessoria dela, com a intervenção dela, nós já corrigimos. Por esse motivo, vocês não vão sair agora com as cópias, porque nós acabamos de sair da sala da promotoria. O mandato será de 4 anos, que foi alterado de 3 para 4 anos, 2016, 2019, e a eleição acontecerá em todo o Brasil no dia 4 de outubro de 2015, de 8 às 17 horas. Os pormenores, nós vamos baixando as resoluções. O ESC vai abrir o edital. Nós não vamos ler todo o edital, porque a doutora tem outra agenda e todos nós temos outra agenda, mas vamos passar alguns pontos do edital. O edital será amplamente divulgado nas repartições públicas, na sede do Conselho Tutelar, nos CREAS, nos CRAS, Prefeitura, Câmara Municipal, e nós vamos deixar uma cópia também em 2 papelarias, se a pessoa quiser tirar a cópia para ler, né, doutora? A pessoa vai lá e adquire, porque eles são 11 folhas. Os editais que o Conselho Nacional mandou, porque esse modelo ele vem do Conselho Nacional. O Conselho Nacional já pensou em toda a eleição, inclusive uma eleição com urna eletrônica, que nós estamos negociando com a doutora, e a doutora está negociando com o TRE, para que isso se torne efetivamente, que isso aconteça. Então, o edital, vocês não vão sair com ele em mãos agora, porque assim que a gente sair daqui, a gente vai imprimir, vai ser assinado, e já vai tirar algumas cópias, e serão afixados nesses pontos, na imprensa, na prefeitura, na delegacia, no destacamento, na sede do Conselho Tutelar, e vamos deixar em 2, 3 papelarias para que a pessoa possa realmente levar para casa e estudar toda a tramitação do certame.
Eu quero agradecer a todos os conselheiros de direito que estão aqui, todos os profissionais da rede de proteção, da rede SUAS, os conselheiros tutelares que estão aqui. Nós pedimos que esse momento fosse com a doutora Ana Beatriz, para que socializasse essa informação para a comunidade, que 6 meses vai acontecer esse processo. Tem toda uma tramitação, tem todo um protocolo que nós precisamos obedecer. E durante esses 6 meses, daqui até a culminância, em 4 de outubro, a gente vai estar juntos, repassando informações através da imprensa, do site da Prefeitura, das resoluções afixadas na sede do Conselho Tutelar, da Secretaria de Assistência Social, aqui na sede da Câmara. Então, fiquem atentos. E nós colocamos um item no edital que o conselheiro, o pretenso conselheiro, ele precisa acompanhar as resoluções que vão ser emitidas. Porque os modelos que nos foi enviado pelo Conselho Nacional era de quase 25 folhas. Porque botava até a hora que a caneta caía no chão na hora da eleição. Nós não vamos colocar os pormenores, conforme nos orientou a nossa promotora. Nós vamos fazer um edital mais enxuto, e as resoluções, a cada passo, vai dizendo o passo seguinte. Tá certo? Todos terão acesso ao edital. As inscrições é na Casa dos Conselhos, ali onde é, na Rua do Zé Barbeiro, onde era a casa que funcionou a EMATES, enquanto a EMATES estava em reforma. Aquela casa vai ficar aberta, lá é a Casa dos Conselhos, que foi uma luta dos colegiados para que tivesse uma Casa dos Conselhos. Edital de convocação 01/2015. O Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente do município de Ubajara, CMDCA, no uso de suas atribuições, conforme previsto na Lei Federal 80.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e as resoluções número 152 de 2012, 170 de 2014, ambas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e pela Lei Municipal número 380/90, torna público o processo de escolha unificado para membro do Conselho Tutelar para o quadriênio 2016-2019, mediante a condição estabelecida neste edital. Vamos lá. Nós não vamos ler todo, viu, pessoal? O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é regido por este edital, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, composta paritariamente entre os membros do aludido Conselho, conforme Resolução 002/2015, é a responsável por toda a condução do processo de escolha e será fiscalizada pelo Ministério Público. O processo destinará a escolha de 5 membros titulares e seus suplentes para a composição do Conselho Tutelar do município de Ubajara para o mandato de 4 anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, cumprindo as atribuições previstas nos artigos 18, em linhas B, parágrafo único, 90, inciso item 3º, parágrafo 3º, inciso 2º, 95, 131, 136, 191, 194, que são os parágrafos que falam sobre o processo de escolha. Todos da lei 80.69/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Convidar o senhor prefeito municipal para compor aqui a nossa mesa e a doutora Alessandra, secretária municipal de saúde. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós já lemos a parte, institui através de resolução 02 a Comissão Especial de Composição Paritária de seus representantes da sociedade civil para a organização e condução do presente processo de escolha. O que cabe à comissão eleitoral? Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos candidatos inscritos, receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam os requisitos exigidos, fornecer protocolo ao impugnante. Notificar os candidatos impugnados
concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa. Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas, eventualmente arroladas, determinando a junta de documentos e a realização de outras diligências. Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos, considerados habilitados ao pleito, que firmaram compromisso a respeitá-las, sob a pena de indeferimento do registro de candidatura, sem prejuízo de imposição de sanções previstas na legislação local. Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constitua a violação das regras da campanha por parte dos candidatos ou a sua ordem. Analisar e decidir em primeira instância administrativa o pedido de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação. Escolher e divulgar os locais de votação e a apuração dos votos. Divulgar imediatamente após a apuração os resultados oficiais da votação. Notificar pessoalmente o Ministério Público com a antecedência devida de todas as etapas do certame, dias e locais das reuniões e decisões tomadas pelo colegiado. Divulgar amplamente o pleito à população com auxílio do CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando o máximo a participação dos eleitores. Das decisões da Comissão Eleitoral, caberá recurso à plenária do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que se reunirá em caráter extraordinário para decisões com o máximo de celeridade. Agora, o que nos faz uma menção mais forte é os requisitos. Nós vamos ler só os requisitos e algumas coisas das datas. Requisitos básicos exigidos dos candidatos a membro do Conselho Tutelar. Por força do dispositivo do artigo 133 da Lei 8069/90 e da Lei Municipal número 380/90, os candidatos a membro do Conselho Tutelar deverão preencher cumulativamente os seguintes requisitos: reconhecida a idoneidade moral comprovada por folhas e certidões de antecedentes civis e criminais, expedidas pela Secretaria Estadual e atestado de antecedentes nada consta, fornecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. Idade igual ou superior a 21 anos, comprovada por meio da apresentação de documento de identidade ou por outro documento oficial de identificação. Residir no município de Ubajara, Ceará, há pelo menos 3 anos, comprovado por meio de apresentação de conta de água, luz, telefone fixo. Está quite com suas obrigações eleitorais em pleno gozo de seus direitos políticos, comprovados pela apresentação do título de eleitor e comprovante de votação da última eleição, ou certidão fornecida pela Justiça Eleitoral, constando estar em dias com as suas referidas obrigações. Está quite com as obrigações militares para os candidatos do sexo masculino. Não exercer qualquer outra atividade com vínculo empregatício ou outra atividade sem vínculo com carga horária fixa. Não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho Tutelar nos últimos 5 anos em declaração firmada pelo candidato. Comprovada a experiência de atuação de no mínimo 2 anos em atividades ligadas à promoção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, em declaração firmada por meio de formulário próprio, que conste a atividade desenvolvida, o tomador do serviço, pessoa física ou jurídica, e o período de atuação conforme o modelo disponibilizado pelo CMDCA. Apresentar no ato da inscrição certificado de conclusão do ensino médio. Na eleição passada, nós tivemos essa regalia de fazer parte dos últimos 5 processos de eleição do Conselho Tutelar. E no último pleito, nós colocamos somente a escolaridade de ensino fundamental. Mas agora, o CONANDA já determinou que seria ensino médio, e nós levamos, e a doutora disse, não, ensino médio no ato da inscrição. Podia se abrir para que a pessoa que estivesse cursando, não. Ensino médio apresenta no ato da inscrição como uma condição de inscrição. Os impedimentos nós não vamos ler, deu uma passada, Wesley, para a gente agilizar. As atribuições do Conselho vocês vão estudar, nós vamos estudar no ECA, que completa 25 anos desse ano. Nós não vamos ler agora também. Das vagas, são oferecidas 5 vagas. A pessoa diz, por que não é 7?
é porque é instituído pelo ECA 5 vagas para cada município com 100 mil habitantes. Então, está fechado. Volte lá, Wesley. Pronto, tal. A recondução permitida dos conselheiros que estão aí. Somente o Murilo não pode ir para o certame, não pode concorrer, porque já está no segundo mandato. Os demais, se inscrever, estão, pode pleitear. Da carga horária, vai ser um funcionário público. O CONANDA baixou agora uma resolução que ele coloca o Conselho Tutelar sobre a guarda, a tutela do gabinete do prefeito. Sai da Secretaria de Assistência Social e ele é da pasta administrativa e orçamentária do gabinete do prefeito. Então ele tem toda a ligação com o gabinete do prefeito. Nós estamos ajustando a lei para que em 2016 o Conselho Tutelar seja realmente vinculado ao gabinete do prefeito. A remuneração foi instituída por lei, né, a Lei 1029 de 2012, que nós vamos fornecer, nós não queríamos colocar ali os valores, né, mas em conversa a nossa Secretaria de Assistência, com a técnica da gestão, o Conselho da Criança e Adolescente, uma luta, e também o próprio colegiado do Conselho Tutelar sensibilizou o gestor, o prefeito, e o salário, a partir de 2016, fica em torno de R$ 1.300 para o Conselho Tutelar, que é uma conquista, é um avanço, e também era um compromisso do prefeito de campanha, e agora ele está colocando isso no papel. E com a autorização dele, nós colocamos no edital. O mandato não vincula vínculo empregatício, né? Não, pronto, são os pormenores. Pode passar, Wesley. Então, vamos lá para as datas. Inscrições na Casa dos Conselhos, para quem não está se situando ainda naquela rua ali do Zé Barbeiro, aquela casa bem da esquina, que está sendo pintada agora com o nome identificado, a Casa dos Conselhos, no período de 15/4 a 15/5. Nós temos 30 dias de inscrição, de 8 às 16 horas. Wesley, tem que colocar aí, de 8 às 16, né? Aí nós vamos emitir os formulários, segunda-feira vamos organizar a questão dos papéis, para terça-feira já abrir as portas da casa para as inscrições. Para frente, Wesley. Das impugnações, vocês sabem que quando se inscreve, fica aberta à comunidade ubajarense a questionar a conduta daquela pessoa que está pleiteando, e nós, dentro do sigilo, nós vamos receber as impugnações e protocolar, acionar a pessoa que está sendo provocada e fazer os devidos ajustes e encaminhamentos. Para frente, Wesley. O processo eletivo. O processo eletivo consta de 3 etapas. A primeira etapa é uma prova eliminatória, que vai tratar sobre o ECA. Passe mais, Wesley. A segunda etapa é uma entrevista classificatória. E a terceira etapa, a eleição, que é a votação, que também classifica, vai classificar entre os 5 mais votados. A primeira etapa do processo, prova escrita, de averiguação de conhecimento de caráter eliminatório, versará sobre a Lei 8069/90 do Estatuto da Criança e Adolescente, atualizada pela Lei 2696 de 2012. A prova vai medir, avaliar a capacidade de interpretação de texto do candidato. São 20 questões, cada questão vai do meio ponto, são de múltiplas escolhas, A, B, C, D, e o candidato que fizer 60% da prova, ele vai para a entrevista. Ele vai ter 4 horas para realizar a prova. A prova será na Escola Oscar de Oliveira Magalhães, no dia 12 de julho. À frente. Pessoal, algum questionamento? Pode fazer alguma intervenção, para a gente estar correndo por conta da agenda. Pronto. Vamos passar mais, Wesley. Aí ele está falando os pormenores dos candidatos. Lógico que se é uma prova, eu não posso estar colando, eu não posso estar consultando. Tem toda aquela tramitação que os conselheiros, né, vão. Aí nós colocamos um item mais moderno, a questão da amamentação. A candidata que está amamentando, né, doutora, também tem resguardado. Todos os concursos públicos tem esse item, nós colocamos.
13.14. A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir necessidade de amamentar durante o período de avaliação da prova deverá levar um acompanhante que ficará com a criança em sala reservada, determinada pela Comissão Eleitoral Especial. Durante o processo de amamentação, o candidato será acompanhado apenas por um fiscal, devendo o acompanhante retirar-se da sala. Pronto, vamos para a parte da entrevista, Wesley. A entrevista é realizada pelos membros da Comissão Especial do CMDCA, acompanhada por um profissional habilitado. O caso, uma psicóloga e uma assistente social. Nós vamos convidar para fazer, e inclusive a doutora até nos questionava o que nós íamos avaliar na entrevista. A questão do desembaraçado, do desenrolar do candidato que está pleiteando uma vaga no Conselho Tutelar. De acordo com a cartilha do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, orientados pela criação e funcionamento da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, CONANDA, ano 2007, os membros do Conselho Tutelar deverão apresentar as seguintes habilidades: capacidade de escuta, de comunicação, de buscar e repassar informações, de interlocução, de negociação, de articulação, de administrar o tempo, de realizar reuniões eficazes e criatividade institucional e comunitária. Esse foi um item que nós pegamos do CONANDA, que é muito interessante. A entrevista será realizada no dia 24, logicamente com o candidato que tiver 60% da prova, ele vai para a entrevista, e no dia 24, na sala dos conselhos, será feito por esses profissionais, pela comissão, essa entrevista para a gente ver o nível dos nossos candidatos. Certo? Para frente, Wesley. A etapa do processo de escolha, a votação. A votação acontecerá simultaneamente nos municípios do Brasil no dia 4 de outubro de 2015, de 8 às 17 horas, conforme as resoluções e a lei prevê. E o eleitor ele só pode votar em um candidato. Tinha municípios que faziam a chapa e quem elegia era o diretor de escola, mas o CONANDA não aprova essa. Eu só vou votar em um candidato. E nós queremos enfatizar essa questão do eleitor que tenha o título ou canhoto e a identidade. Se ele não levar o documento com identidade, não vota. E esse é um ponto que nós queremos que todos divulguem e socializem. No dia da votação, o eleitor que não portar um documento com identidade, que já é de costume nós levarmos, o título de eleitor para quê? Para saber que ele está naquela sessão correta. Pode ser aquele canhoto, pode ser algum documento emitido pela Justiça Eleitoral, ninguém vai complicar, contanto que ele prove que ele vai votar naquela sessão, naquele local. E pedimos aí o apoio de toda a comunidade ubajarense para divulgar que só vota com o documento de identidade e o título de eleitor. Porque teve muitos casos na eleição passada que constrangia, eu não trouxe, eu perdi, não. Aí não volta sem votar. E quem perde o voto é o candidato. Pronto. As resoluções posteriores vão dar o passo a passo da eleição. No edital que nós recebemos do CONANDA, ele vinha dizendo tudo os pormenores. Nós achamos por bem as resoluções e o candidato vai acompanhando o passo a passo de toda a tramitação. Divulgação do resultado final, esse pormenor, a posse, vai ser dia 10 de janeiro de 2016. É um ato do governo municipal, do conselho, e todos os municípios também vão ser simultâneo a posse do conselho tutelar. Passe mais, Wesson. Aí aqueles casos omissos, nós abrimos, que inclusive foi a nossa, a doutora nos chamou agora pela manhã na promotoria, nós colocamos um item que qualquer cidadão empregado pode ser candidato, que ele tenha vínculo ou não. Quando ele for eleito, ele vai fazer a opção. Eu sou professor, eu quero dar um tempo aí na educação, então eu vou me licenciar, porque o Conselho Tutelar é dedicação exclusiva. O CONANDA colocou em letras em negrito.
Conselho Tutelar é dedicação exclusiva. Porque eu posso estar aqui, eu posso estar à noite, eu posso ser chamado de madrugada. E como dizia o outro promotor, o Conselho Tutelar é toda hora. A doutora Ana Beata, ele é promotora toda hora, não é só na hora que está lá, não. Ela é em casa, ele é promotora. Como nós somos profissionais todas as horas. E o Conselho Tutelar também não é diferente. No caso do candidato exercer atividade remunerada com ou sem vínculo empregatício, com carga horária fixa, poderá efetuar a inscrição, observando que, se aprovado o eleito, deverá abdicar da função sob a pena de não ser empossado em cumprimento do item 3.1f. Quem for fazer a inscrição já vai ter a ciência de que, não, eu posso. Trabalho numa loja, carteira assinada, não, eu posso. Simplesmente no ato da inscrição, eu vou ter esse conhecimento, e no ato da posse eu vou ter que abdicar desse momento. Convidar o presidente da Câmara, vereador Emílio, para ficar aqui conosco aqui também, por gentileza. As palmas de todos. Alguma dúvida? O edital será amplamente divulgado. Nós, terminando esse evento, nós vamos imprimir, xerocar várias cópias, certo? A eleição passada, o Wesley, votaram 3.928 eleitores. E foi um sucesso. Inclusive o Wesley foi o coordenador da campanha passada, era da comissão. E nós queremos manter pelo menos esse patamar, doutora Ana Beatriz, para dizer que a comunidade está nos respaldando e está acreditando no trabalho do Conselho Tutelar, no trabalho do Conselho de Direito. A partir dessa data, será amplamente divulgado nos meios de comunicação, nos documentos oficiais da Prefeitura, no site, nos nossos e-mails, nas redes sociais, para que todos tenham a abertura do conhecimento do edital, para que não fique nenhum ponto que não seja respondido. Divulguem. Um ponto também que eu quero frisar: os nossos irmãos do sertão podem se candidatar, podem se inscrever, podem, mas eles vão ter que dar expediente na sede do município. Inclusive foi essa a pauta, né, Murilo? Nós tivemos na reunião com o Conselho Nacional em Fortaleza, todos os conselhos do Ceará, e o Conselheiro Nacional, que é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, falou esse item. Não, eu vou trabalhar 2 dias e vou não sei para lá. Não. Você trabalha os 5 dias conforme está. Ah, eu moro não interessa. Você mora no sertão, na Chapada, na Seriema, você tem que dar expediente na sede do município. Porque todas as decisões são colegiadas. Como é que eu vou passar decisões, inclusive foi até um ponto, né, que ele passou? Como é que eu vou tomar decisões colegiadas se 2 conselheiros estão não sei aonde? Então, vamos ter consciência de divulgar para nossos irmãos do sertão que eles podem sim se candidatarem, mas que o expediente tem que ser aqui na sede. Nós não temos culpa se é a questão geográfica, por A ou B, certo? Mas os nossos irmãos do sertão também vão ter o serviço do Conselho Tutelar nas dirigências, nos trabalhos itinerantes do Conselho. Quando for feita a nova composição, vamos reformular o regimento interno. O regimento interno ele tem que ser aberto ao CMDCA, e nos é facultado o direito de opinar. Enquanto a gente vê que não está bacana, o Conselho Tutelar manda para a gente dá a opinião, se tiver tudo bacana, o regimento é aquele. Se não, tem que ser um entendimento do Conselho Tutelar com o Conselho de Direito, para que o regimento aconteça dentro das resoluções do CONANDA. Bom, a partir de agora, esses 6 meses, a resolução do CONANDA nos orienta que seja 6 meses, no mínimo, o processo do Conselho Tutelar de escolha. E ele vai culminar na eleição do dia 4 de outubro. E a partir de hoje, vocês vão ouvir falar muito desse processo de escolha unificado. E as dúvidas nós estamos para responder. Quando nós não soubermos, temos aí a nossa promotora, que eu quero agradecer de público pela paciência, pela boa vontade de nos receber assim, sem agendamento, e nos deu toda a assessoria, inclusive leu o edital faltando uma palavrinha, que nós pensávamos que não fosse passar despercebido, ela disse, está faltando um nomezinho aqui. Isso mostra da eficiência, do compromisso da nossa promotora de justiça, que nós esperamos que fique conosco até
o dia da eleição, tendo em vista a abertura que ela nos dá como presidente do Conselho de Direito. Então eu quero passar agora a palavra para a nossa secretária de assistência, Dona Elza, para fazer uma saudação, e nós estamos indo quase para o encerramento do nosso lançamento. Dona Elza. Senhoras e senhores, bom dia. Eu quero saudar aqui a presença do nosso prefeito, José Romano, presidente da Câmara, senhor Emílio, presidente do Conselho Tutelar, Murilo. Aqui o nosso vereador Cláudio, a promotora doutora Ana Beatriz, a Simone do sindicato, a doutora Alessandra, secretária de saúde, e ao nosso Ronildo, que faz jus aqui com esse desempenho enorme aqui para nos ajudar. Presidente do CMDCA. E também agradecer a presença de todos vocês aqui nesse lançamento do edital da eleição do Conselho Tutelar. Agradeço a todos vocês e nos ajudem. Obrigada. Obrigado, Dona Elza. Vamos ouvir o nosso coordenador do Conselho Tutelar, conselheiro Murilo. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa aqui na pessoa do senhor prefeito e da nossa promotora de justiça, doutora Ana Beatriz, desculpa. É uma satisfação enorme hoje estar aqui nesse grande evento, o lançamento de nova escolha dos conselheiros tutelares do nosso município. Um trabalho esse que só vem trabalhar a benefício das nossas crianças, nossos adolescentes. Quero deixar aqui a oportunidade de dizer que os novos conselheiros que possam ser eleitos, que eles venham se desempenhar no nosso trabalho, nesse nosso município, que é um trabalho bastante árduo, mas quando a gente trabalha com fé e tem gosto de trabalhar com a criança e adolescente, tudo fica fácil. Eu, graças a Deus, tenho 7 anos de experiência, estou deixando porque eu não posso ser candidato, porque eu já tenho 2 mandatos, mas deixo aqui o meu prezar a todos os candidatos que possam ser e que vão ser eleitos, para que possam trabalhar, porque só quem vai ganhar é o nosso município. Então, muito obrigado. Quero agradecer também às pessoas, desde já, aquelas pessoas que confiaram na minha pessoa, esse período. Quero agradecer todas essas pessoas. Então, muito obrigado e tenho certeza que essa eleição só quem vai ganhar é o nosso município, não é, nosso presidente? Muito obrigado. Obrigado. Vamos ouvir o articulador municipal do Selo Unicef, professor Wesley, ele que conduziu a eleição passada, com muita experiência, e nós pegamos ele e trouxemos com a experiência dele para nos ajudar nessa eleição unificada, que é uma eleição nova para a gente. Bom dia a todos, agradecer primeiramente a Deus por esse momento, estarmos todos reunidos, e dizer que é a responsabilidade da comunidade ubajarense, agora, desde hoje até o dia da eleição, para essa nova composição do Conselho Tutelar. E pedir aos pretensos candidatos que nos ajude a comissão, né? Colabore com a gente, divulgando essas informações que foi repassada, a questão dos documentos necessários para votar. Então é muito importante que cada um nos ajude, divulgue a eleição e chame realmente a responsabilidade da comunidade ubajarense para a escolha desses novos membros do Conselho Tutelar, que vão ser essas pessoas que vão ser cobradas depois pela própria sociedade para estar resolvendo aí os casos com as crianças e os adolescentes. E vamos para frente, e até o dia da eleição tem muito trabalho. Vamos ouvir a nossa vice-presidente do CMDCA e secretária sindical da Juventude do Sindicato dos Trabalhadores, Simone. Bom dia a todos e a todas. Esse é um momento muito importante, né, que foi apresentado para todos vocês, que é a eleição do Conselho Tutelar, a qual faz o seu trabalho, que além de ser de risco, né, sofre a ameaça, não das crianças nem dos adolescentes, mas sim dos adultos, né? O nosso conselheiro aqui sente na pele do que é esse trabalho, né? Que seria muito bem remunerado, né? Merece muito mais o salário, porque além de ser um trabalho de risco, é um trabalho muito árduo,
que a gente sabe disso. E eu, como secretária da Juventude do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agradeço esse momento por fazer parte, porque nós que fazemos parte do Conselho, a gente quer somente colaborar para fazer o melhor para nosso município, para a nossa comunidade. Porque o Conselho Tutelar não trabalha só a criança e adolescente, e sim o adulto, os pais, as mães, né? A pessoa responsável por eles. Então tem que ter cabeça, tem que ter muita responsabilidade para trabalhar no Conselho Tutelar. Muito obrigada. Nessa reunião, nós estamos reunindo as 3 esferas, o governo, na pessoa do prefeito, o poder legislativo, na pessoa do vereador Emílio, vereador Cláudio, e representando o Ministério Público, a Justiça, está aqui a nossa promotora. Vamos ouvir a nossa secretária de Saúde, doutora Alessandra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito José Romano. Acredito que esse processo eleitoral acontecerá conforme o edital. É de grande valia para a nossa população a atuação do Conselho Tutelar. Nós sabemos que são direitos constitucionais que deverão ser garantidos através das leis, e o Conselho Tutelar tem uma ampla atribuição junto à saúde. Nós precisamos do trabalho dos conselheiros, sempre que necessário, sempre que são afetados os direitos da criança e do adolescente, nós temos esse apoio. Então, nós estaremos, da Secretaria de Saúde, trabalhando também ao lado da Comissão Eleitoral para que tudo ocorra e que em janeiro tenha a posse desses novos conselheiros. Muito obrigada. Registrar a presença do secretário de Governo, Alexandre Lima, se ele quiser nos dar a honra também de compor esse finalzinho do nosso evento. Bom, eu quero convidar nesse instante a dona Fátima Nascimento, que viesse aqui à frente. Ela também já conduziu o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E eu queria pedir à nossa promotora, a doutora Ana Beatriz, para fazer a entrega de um certificado em nome do município de Uba, agradecendo a dona Fátima por uma eleição que também ela conduziu. Sofremos, né, dona Fátima, naquela, mas deu certo, né? Dona Fátima recebe das mãos da nossa promotora um certificado de apreciação. Muito obrigado. Cadê a foto, Wesker? Só um minutinho. Obrigado, dona Fátima, pela sua... Bom, vamos ouvir o vereador Cláudio Mesquita, que nos dá a honra também da sua presença. Queria saudar todos os amigos e amigas, na pessoa aqui da doutora Ana Beatriz, que promotora que eu estou conhecendo, tendo o privilégio de conhecer hoje pela primeira vez. É um prazer muito grande, doutora. Espero que a senhora faça um excelente trabalho aqui no nosso município e seja bem-vindo aqui a essa casa, que eu tenho certeza, não tenho dúvida, que você irá se dar muito bem aqui, conduzindo seu trabalho. Quero aqui, meus amigos, saudar todos vocês, dizer que é um prazer, e é um momento atípico, um momento diferente, momento esse que estão partindo aqui para a escolha dos novos conselheiros tutelares do nosso município. Eu quero até parabenizar a equipe que já está organizando, porque estão antecipando, porque vai ser ainda em outubro e a antecipação já está começando logo agora. Então isso é maravilhoso, porque eu tenho certeza que vai ser um trabalho com muito critério para que seja feito esse trabalho e escolhido os novos conselheiros para conduzir a tutela da criança e do adolescente. Quero dizer, meus amigos, que o Conselho Tutelar, ele tem os conselheiros tutelares, eles têm muita vontade de fazer as coisas, de ir para as comunidades, de desempenhar seu papel com muita responsabilidade. Mas, como foi dito aqui, Ronildo, que precisa muito do apoio da administração, do seu prefeito. Aqui, publicamente, seu prefeito, eu peço, em nome aqui dos conselheiros, em nome da população, que o senhor dê mais uma assistência ao Conselho Tutelar de Ubajara, porque realmente eles merecem, para que eles possam
realmente fazer um trabalho com mais serenidade aqui no nosso município. E eles precisam muito do apoio da excelência, porque você sabe que o gestor maior é o prefeito e ele é quem pode dar as coordenadas. E isso eu peço em nome dele, porque eu sou conhecedor, seu prefeito, a população sabe da dificuldade desses cidadãos em conduzir o seu papel aqui como conselheiro. Então, fica aqui o meu pedido a vocês, que vocês continuem, meus amigos, até o final do mandato de vocês, com essa força de vontade que vocês estão. Eu não sei se vão concorrer os mesmos que estão atuando, alguns. Se for, com certeza, ele já tem uma responsabilidade muito grande. Tenho certeza que a população sabe disso. Pessoas íntegras, que querem ver o bem-estar da criança e do adolescente. Então, fica aqui a minha força de vontade de ajudar naquilo que eu puder, dar a força naquilo que eu puder, e esperançoso de ver no próximo ano que vem um conselho mais equipado, com mais cautela, com mais apoio administrativo. Eu espero que isso aconteça no próximo ano. Então, boa sorte para aqueles que vão concorrer. Espero que o que realmente conseguir chegar lá, que assuma o seu papel com responsabilidade, que o povo realmente irá cobrar. E eu tenho certeza que vocês estão aí, que querem concorrer, é porque estão com vontade realmente de mostrar trabalho aqui na comunidade. Então, parabéns, e eu espero que dê tudo certo, que Deus ajude, que realize os sonhos de vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, vereador. Vamos ouvir o vereador presidente da casa, vereador Emílio. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da nossa promotora, senhor prefeito, colegas vereadores. Enfim, estamos aqui para dar o pontapé inicial de uma eleição, de um edital de convocação. E faça das palavras do colega Cláudio as minhas, que tudo que se faz na vida com programação tem tudo para dar certo, viu? E também queria me desculpar ter chegado atrasado, desculpa, mas tem o nosso vice-presidente está aqui a todas as horas. Muito obrigado, Cláudio, e queria dar boas-vindas para vocês e bom dia, viu? Obrigado. Obrigado, vereador Emílio, pela cessão do espaço. Vamos ouvir a nossa promotora, e nós fizemos questão, não é nenhum protocolo de lançamento de edital de conselho tutelar, a presença do Ministério Público, mas eu quero agradecer em nome do povo de Ubajara, e a palavra é com a doutora Ana Beatriz, nossa promotora, que está respondendo no nosso município de Ubajara. Bom dia, eu gostaria de saudar a mesa e os participantes na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, senhor José Romando. Eu gostaria de saudar a população de Ubajara, representada aqui pelas pessoas que compõem essa audiência. E, em princípio, vou, inclusive, me apresentar, né? Eu já me considero cidadã ubajarense, apesar de ser do Cariri, e já moro em Ubajara há 7 anos. Não obstante isso, eu sou promotora da regional. Eu não sou titular da promotoria de Ubajara. E foi uma escolha minha também não ser. Não por ter nada contra a cidade, até porque eu moro aqui, mas para melhor desempenhar a minha função. Por uma questão da promotoria estar vaga, né, eu estou respondendo. Isso significa que é em caráter temporário. Mas tudo que eu faço, eu procuro fazer com aquele munus que me foi entregue quando eu assumi o Ministério Público. Então, não é o fato de eu estar aqui 1, 2 meses, 3 meses, que eu não sei, que eu não ingressaria nessa fiscalização das eleições do Conselho Tutelar, que agora ela está unificada. O que é vantajoso e vai trazer para a população em geral uma motivação maior, uma mobilização maior em relação às eleições para a escolha dos conselheiros. É um mandato, quem pretender concorrer vai se submeter a uma eleição, e como tal, como candidato, deverá seguir todos aqueles ditames legais de uma eleição, talvez até com mais rigor
acredito que eu ou qualquer representante do Ministério Público que venha acompanhar esse processo até o final vai ter esses olhos bem abertos para a legitimidade e regularidade desse processo. Então, essa lei 2696-2012, ela trouxe essa inovação. Agora não vai existir uma eleição só em Ubajara, daqui a 2 meses em Biapina, daqui a 1 ano em Tianguá. A eleição agora é unificada. Ou seja, todo o Brasil, a partir desse mês, está se mobilizando, até porque tem 6 meses para lançar o edital, e essa data, ela a rigor, ela encerrou-se segunda-feira, que era dia útil, mas nessa semana todos os municípios estão se mobilizando para o lançamento deste edital, e aqui também eu faço essa ressalva e os meus cumprimentos ao presidente do CMDCA, o senhor Ronildo Nascimento da Silva, que se empenhou junto com os demais integrantes do CMDCA, em elaborar com presteza esse edital. Então, eu sei que alguns municípios, até aqui vizinhos, alguém já me ligou e quando eu falei dessa audiência, disse, mas como assim? Aqui nada aconteceu ainda. Então, não partiu do Ministério Público, que infelizmente não trabalha só na cidade de Ubajara, a gente tem outras comarcas para dar conta, e nas outras comarcas que eu trabalho, eu assumo vara específica, então não tem essa atribuição de fiscalizar as eleições do Conselho Tutelar, dentre outras. E aí eu louvo aqui o pessoal do CMDCA por ter tomado a iniciativa legítima de lançar esse edital para fins dessa eleição geral. Quando eu falei inicialmente que a vantagem dessa lei foi ter trazido essa eleição para o Brasil todo, porque agora não, mas quando se aproximar, isso vai gerar assim, vai despertar o interesse da população para se mobilizar para essas eleições. Que o que a gente sempre lamentou quando tem essa escolha do Conselho Tutelar é que a população fica inerte, não se anima para ir votar, então tem todo os próprios candidatos saem catando as pessoas, pedindo, olha, né? E agora a gente espera, a gente anseia que haja uma mobilização, porque, querendo ou não, as pessoas vão estar falando disso, né? Creio que a imprensa, que acaba comandando as discussões nesse nosso país, ela também comece a dar visibilidade a essa eleição, que vai ser geral. Então, a minha fala é nesse sentido de conclamar a população, aqueles que atingem os critérios, estão dentro dos critérios para concorrer, que de fato se interesse, que de fato concorra a esse certame. Eu faço uma sugestão aqui ao CMDCA para que elabore um release desse edital. Não necessariamente precisa ficar o edital nos locais, mas que esse release seja colocado na Câmara, na Prefeitura, nos demais órgãos públicos e na própria imprensa através das rádios locais. Esse release deve conter o básico: data da inscrição, documentos necessários, né? As etapas do certame, os prazos das etapas, os períodos das etapas, e telefones para contato, enfim, aquele release que a população vai ler e vai entender do que se trata. O edital pode, inclusive, ficar na sede de onde vai ser as inscrições, e os interessados, em assim querendo ter acesso ao edital, até porque eles precisam depois, para saber de eventuais recursos, eles solicitam e lá com certeza receberão suas vias. Então o release ele é necessário, é um comunicadozinho rápido, objetivo. Quem trabalha com mídia sabe como é importante essa informação. A outra questão que eu gostaria de tratar, bem rápido também, seria a questão de que existe um dispositivo na lei, que já era de praxe, mas agora ele é um dispositivo legal, que ele diz que aquele que faz parte do Conselho Tutelar, ele tem uma idoneidade moral já reconhecida, é uma presunção, tá certo? Então, daí a necessidade de quem vai pleitear esse cargo, esse mandato de conselheiro tutelar, ele tem essas condições morais para tanto, tá certo? Isso não se resume só ao fato da pessoa não responder a qualquer tipo de processo criminal, qualquer coisa desse tipo, que na verdade também é um dos critérios. Mas, assim, sejamos bem específicos. Tem pessoas que não têm
não tem muito adaptação para trabalhar essa problemática da infância e da juventude. Então, ela tem que ter essa característica. Porque se você vai trabalhar numa área extremamente espinhosa, cada vez mais complexa, tanto é que hoje se busca a todo custo essa proteção integral da criança, porque nós percebemos o quê? Simplesmente nós temos uma desagregação familiar em conjunto com outros fatores que, enfim, a gente tem a problemática toda iniciando na infância e se prorrogando para a juventude, infelizmente com a grande incidência do consumo das drogas lícitas e ilícitas. A gente tem essa problemática que não é que ela chega para a gente como um problema criminal, mas na verdade ela é um problema social de saúde pública e, enfim, a pessoa que vai ingressar nesse pleito, ela tem que ter consciência que ela vai ter que trabalhar de forma integrada para enfrentar essa questão, essa problemática. A outra questão que eu falo da idoneidade moral é porque a gente normalmente tem a imagem da pessoa na comunidade. Então, a data limite para concorrer é 21 anos. Enfim, você é um jovem de 21, 22 anos, 25 anos, ou até mais jovem ainda, de 40 anos, mas gosta de estar todo final de semana no barzinho da esquina, tomando todas. Qual é a idoneidade moral que você tem de tratar com o trabalho da infância e da juventude? Então, há que se pensar nisso. Doutora, mas é uma droga delista, a gente, né, é comum na comunidade a gente sentar ali na esquina. O cara, todo final de semana, vai para a boate, a mais famosa daqui, toma toda, sai de lá arrastado. Então, essa pessoa não tem uma capacidade moral de tratar dessa área específica. Doutora, quer dizer, se eu for agora integrante membro do Conselho Tutelar, vou ter que ter uma vida reclusa. Não diria assim, mas tem que ter uma vida social criteriosa, saber se portar em qualquer oportunidade que você for e ter essa dimensão, porque lá você não vai ser Adriano, Francisco, José. Lá onde você se portar, você está assumindo um mandato. Você lá é o representante daquele conselho que tem como princípio fundamental a proteção da infância e da juventude. Então, não é uma tarefa simples. Há uma remuneração agora, cada vez mais, a própria lei já trouxe benefícios, como 13º, férias, algumas coisas que os conselheiros já pleiteavam, agora é lei federal, já tem lá, os municípios vão ter que se articular no sentido de colocar isso no seu plano lá, enfim, tem todas essas questões administrativas e financeiras que têm que ser repensadas, inclusive com o plano decenal, 10 anos, que tem que ser tudo isso tem que ser especificado. É um projeto, é um plano que já está sendo cobrado, inclusive a gente está cobrando também dos municípios que seja apresentado tudo isso. Então, tem que haver dotação orçamentária para isso também. Enfim, o que eu gostaria de dizer para os senhores é que, irmanado aqui com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, a gente também deseja a todos os participantes, aqueles que desejem pleitear essa vaga de conselheiro, e aqui o recado é para todos, aqueles que já são conselheiros serão mais visados, evidentemente, porque já conhecem a comunidade, vão pleitear uma recondução, é como se fosse um gestor administrativo pleiteando uma reeleição, mas também com todos aqueles impedimentos legais. Não pode fazer campanha enquanto estiver enfim, vai ter que haver aí eu nem sei como é que a gente vai deliberar sobre isso, que me parece que só um que não pode concorrer, né? E aí tem que ver como é que seria essa desvinculação no período da campanha, enfim, vai ter que se estudar alguns meios aí para que não se use o cargo em benefício de campanha. E que os demais que vão concorrer pela primeira vez também concorram em condições de igualdade. É isso que legitima todo o processo de eleição. É a igualdade entre os candidatos. Eles têm que partir de condições iguais. Então, a divulgação tem que ser o mais divulgado possível, por assim dizer, da publicidade geral, por isso que a sugestão do release, de uma notazinha rápida. Esse release deve ser pedido, oficiado pelo CMDCA às rádios locais, para fazer uma leitura diária, veiculação na programação,
e que toda a comunidade do município, zona rural e urbana, indesejando alguém concorrer a esse certame, se inscreva dentro do prazo de 30 dias e vai ser colocado também o período de campanha, todas aquelas exigências e vedações que há para os candidatos a cargos eletivos também serão para os senhores e para as senhoras que desejarem pleitear. No mais, desejar boa sorte para quem vai concorrer, bom trabalho para quem vai conduzir, e que se não seja a minha pessoa que estarei aqui junto com o CMDCA, será outro integrante do Ministério Público, já que nós somos um órgão uno e indivisível. Onde está um membro do Ministério Público, onde tem um promotor, uma promotora, tem o Ministério Público. Então, eu desejo a todos um bom trabalho e que esse pleito seja dentro da normalidade, da regularidade, da legalidade e dando oportunidades iguais para todos. Desde já, deixo bem claro que se eu estiver à frente do processo, nada de padrinhos políticos. Ou seja, é uma eleição, mas não é eleição partidária, por assim dizer. Então, não adianta o senhor ser parente do senhor prefeito, que me dê licença de usar esse exemplo, nem do senhor vereador, nem do senhor presidente da Câmara, nem da senhora secretária. Eu não tenho parentes aqui, graças a Deus. Mas se tivesse, estaria impedido de concorrer, que quisesse concorrer. Então, não pense que isso vai trazer votos, porque o candidato, a pessoa que ocupa o cargo público está impedido de pleitear votos para aquele candidato. Então, é igualdade de condições, legalidade e regularidade. Se todo mundo usar de boa fé e de bom senso, não precisa ler esse edital até o fim. Essas duas leis servem em qualquer lugar. Boa fé e bom senso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Beatriz. Foi uma aula que a senhora nos deu. Quero registrar aí a presença do nosso parceiro forte, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o de Luz, já foi embora. Os pastores evangélicos da comunidade, os conselheiros de toda a comunidade ubajarense. Bom, encerra agora o nosso prefeito municipal, o senhor Zé Romano do Nascimento. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço a Deus por nós estar reunidos aqui hoje, nessa edital Conselho Tutelar. Saúde a mesa aqui no nome da nossa promotora, doutora Beatriz, em nome da comunidade, eu agradeço a sua presença. Aqui a nossa secretária de saúde, aqui a Verônica, aqui do sindicato, o nosso presidente da Câmara, Emílio, aqui também presente, Cláudio Mesquita, o vereador aqui também presente, o presidente do Conselho Tutelar, Murilo, e a nossa secretária de saúde, dona Elza, da Ciência Social. É uma satisfação muito grande estar aqui, e eu acredito, vereador Cláudio Mesquita, que melhor do que anterior, o Conselho Tutelar, hoje a administração está apoiando, porque era abandonado lá na rodoviária. Hoje, excelentíssima senhora promotora, o Conselho Tutelar atua hoje onde era o prédio da Receita Federal. Hoje o Conselho Tutelar tem um carro à disposição 24 horas, com motorista pago pela Prefeitura. E estamos lutando por um kit junto ao governo federal. Estou com os deputados federais que foram votados aqui. Próximo mês eu estou indo a Brasília, já está a documentação tudo feita. Carro, computador, para ver se a gente consegue trazer. Então, hoje, a partir dessa eleição que vai acontecer, é o melhor salário que vai ter na Serra da Ibiapaba, do Conselho Tutelar, é a cidade de Ubajara. É o melhor, é o maior. Pesquisei para conversar com os membros que estavam fazendo esse documento e perguntaram para mim, eu digo, pode colocar, pelo meu gosto eu pagava mais. Agora você falou uma coisa, Ronildo, que eu não concordo. Se alguém do sertão passar, tem de vir todo dia aqui. O sertão são 6 mil habitantes lá. Eu acredito que uma pessoa dessa tem de ficar lá, olhando, visitando aqueles bares que eu vejo lá. Amanhã mesmo eu vou passar o dia lá no sertão, eu estou em reunião 10 horas. Eu fico vendo ali aqueles bares com meninos de pessoas de menor, mocinha de menor, garoto de menor. Então, se fosse uma pessoa que tivesse bom senso, ele devia ficar lá para transmitir para vocês ir lá, quando chegar lá, já está no lugar certo.
e na hora certa, porque, inclusive, eu vejo muita coisa aqui, que inclusive, próxima semana eu vou aqui na nossa promotora, tratar de um assunto que está acontecendo aqui na nossa cidade, que é muito perigoso. Nenhuma cidade aqui da região tem, e o Ubajara tem. Então eu quero até adiantar que na próxima semana, eu estou indo na Fortaleza segunda-feira, eu vou conversar com a senhora, porque é uma coisa demais. E a gente, como empregado do povo, não posso concordar com o que está acontecendo no Ubajara. Muito obrigado, que Deus proteja todos nós. Obrigado. Só para... eu gostaria de pedir ao senhor prefeito que deixasse para a nossa conversa ser na semana subsequente, porque a próxima semana nós temos a Semana Nacional do Júri, que essa semana também é nacional, ou seja, em todo o país vai estar acontecendo. É uma exigência do Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, e eu estarei fazendo júri segunda-feira, certo? Eu acho que tem até e sexta-feira tem até um convite para uma audiência pública que me chegou ontem a respeito de um assunto que é pertinente, importante, que eu gostaria de participar, mas vai ser impossível em decorrência do Tribunal do Júri estar ocorrendo sessão de julgamentos, que é sobre a questão uma questão da SEMAS, uma audiência pública, é uma questão ambiental, é isso? Instalação de uma empresa aqui, alguma coisa assim que não deu tempo de ler. Na verdade, eu gostaria que a gente tivesse essa conversa na semana subsequente. Várias questões, e aí não é o momento para tratar, mas eu já deixaria a comunidade alertada. Eu tenho recebido reclamações diversas, da polícia, inclusive, da população, sobre a questão de bares, restaurantes, pousadas que tem, na verdade, é o nome pousada, mas não é pousadas tem outra, digamos, lupanares, para usar um termo mais assim, condizente com a reunião. Então, que funcionam toda hora, com vendas de bebida alcoólica indiscriminadamente, com venda de substância entorpecente e participação, inclusive, de menores. Né? Isso, o Conselho Tutelar, por mais que ele seja... se tivesse vários conselhos tutelares que ainda não dava conta. Né? Então, a gente também tem que procurar as medidas administrativas para evitar essa crescente onda de violência e de consumo de entorpecente na cidade. E uma das coisas que me preocupou, não vou tratar na reunião, mas já gostaria de deixar para o senhor prefeito, é que existe, segundo me contou um policial, autorizações, alvarás, não sei quando for expedido, para esses estabelecimentos estarem funcionando, né, com todo tipo de atividades ilícitas, inclusive prostituição. Tem deles que funcionam 24 horas porque tem alvará. Então, é uma questão administrativa que eu preciso tratar diretamente com o município, porque é quem tem a competência de conceder alvará, para a gente diminuir essa onda de violência e evitar corrupção de menores, corrupção no sentido de os menores estarem integrando esses locais. Então, é um assunto complexo. Eu gostaria de marcar uma reunião também com o Conselho Tutelar, com alguém do município, da Prefeitura, sobre a concessão de alvará. Eu já tenho identificado os locais, mas a gente não pode tratar isso na próxima semana, em decorrência que eu estarei fazendo júri segunda, sexta aqui e quarta-feira em Tianguá. E júri é uma coisa que demanda tempo. Imagina, vocês já estão cansados de me ouvir falar. Imagina eu falando 4 horas pedindo uma condenação de um réu. Acaba cansando mesmo. Então, em decorrência das minhas atribuições no Tribunal do Júri, inclusive em Tianguá, a próxima semana estaria prejudicado. Mas na semana subsequente, eu estarei aqui na promotoria na segunda, na quarta e na quinta-feira, normalmente à tarde. Uma última informação. O processo de inscrição, o número que foi atribuído na inscrição, ele vai perdurar por todo o pleito. Se eu for o número 20, eu vou ser o número 20 em todo o processo, para depois ninguém alegar que eu não sabia. Quando você for fazer a inscrição por ordem de chegada, o seu número já vai, se você passar todas as etapas, você vai para as eleições com aquele número. Pronto, é o número 50 foi você. E vai perdurar por todo, já para a gente escolher do jeito que a gente fica mais fácil para não estar criando números muito altos. Tá certo? O edital nós vamos deixar uma cópia na Lu Papelaria e outro na Emília, para garantir também que todos tenham, quem quiser pegar a partir das 13 horas de hoje. O modelo da declaração não tem muito segredo.
Você pega aquele itemzinho que fala que a pessoa, a entidade, a igreja, a escola, a empresa, que tem um trabalho de atendimento com a criança e adolescente, você bota que a pessoa, fulano de tal, dos Anos Pereira, tem um trabalho e a pessoa assina e reconhece a firma. Depois, as impugnações, os questionamentos, a gente vai ver no decorrer do processo. Muito obrigado a todos, obrigado à mesa e tenham todos um bom dia. Está encerrada a nossa reunião.